Talvez um dos pontos mais espinhosos hoje para os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro é, com toda certeza, a questão da inelegibilidade. Hoje, em condições normais, se acontecesse uma eleição, não tenho dúvidas que Bolsonaro e Lula, na candidatura à presidência, Bolsonaro vencia. Bolsonaro foi quase que pau a pau com Lula. A última eleição, vocês sabem que dificilmente alguém pode dizer que foi uma diferença estrondosa. Não foi. Outro ponto que a gente tem que pensar aqui também é que houve uma coalizão de apoio a Lula. A maioria das pessoas dessa coalizão já começou a pular fora. Tanto que o PSB já vai lançar candidaturas aqui longe do PT para 2024, para prefeito. O União Brasil já falou que não se alinha com o PT mais de jeito nenhum. Ou seja, se acontecesse hoje, o Lula perdeu mais de 6 pontos percentuais. 6 pontos percentuais, ou seja, se o apoio do Lula de hoje fosse com esses 6 pontos a menos, Lula perderia com toda certeza a eleição. E aí tem a estratégia. Bolsonaro tenta reverter essa questão da inelegibilidade, segundo ali um entendimento jurídico de que a lei que trata da inelegibilidade, ela viola tratados de uma convenção internacional, Tratado de Haia. E essa lei, sem crime, não poderia deixar o Bolsonaro inelegível. Agora, se isso vai ser aceito pela justiça brasileira, é que são elas. Mas a grande questão é que existe um segundo plano do Bolsonaro. Uma estratégia até semelhante à do Lula. Foi tratada na revista Veja e nós vamos discutir isso aqui com vocês nesse editorial, tá bom? Vamos entender o que está acontecendo. Só não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar, mandar para mais pessoas. Isso é muito importante para a gente. Se é novo no canal, bem-vindo. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político e um palpiteiro de primeira linha aqui com os vídeos falando sobre política. Bora entender? Então vem comigo, bora lá. É o seguinte, essa matéria da Veja me chamou a atenção. Repetindo o que fez Lula em 2018, Bolsonaro articula estratégia de alto risco para contornar inelegibilidade. E essa estratégia, na minha visão, é genial. Quem está orientando o Bolsonaro está orientando muito, mas muito bem mesmo. E Bolsonaro vai até 2026 como o candidato à presidência da República, sem indicar qualquer sucessor. Nas eleições de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, inelegível com base na lei da ficha limpa e preso em Curitiba, lançou a sua candidatura à presidência. Mesmo com poucas chances de sucesso, o petista esticou a corda, mantendo seu nome no páreo até o Tribunal Superior Eleitoral tirá-lo da corrida a menos de 40 dias do primeiro turno. A estratégia quase deu certo. Lula transferiu boa parte dos votos ao vice, Fernando Haddad, que foi para o segundo turno. 8 anos depois, a história poderá se repetir, mas agora com o vencedor daquele pleito, Jair Bolsonaro. Olha só, Bolsonaro versus Lula já acontece. Em 2024, não pense que será outra situação. É Bolsonaro contra Lula. Em 2024, sim. Quem levar mais prefeituras já ganha esse terceiro turno das eleições presidenciais. Se o bolsonarismo conseguir mais prefeituras, é vitória do Bolsonaro. Isso vai ampliar as chances da direita voltar em 2026. Se o Lula consegue mais prefeituras, Lula vai, com toda certeza, utilizar tudo isso, todo esse aparato em prol dele em 2026 ou de quem ele indicar. Talvez a Janja, que é uma hipótese aí. Só que aqui nós temos medidas, métodos diferentes de campanha. Bolsonaro está apostando no apoio popular. Bolsonaro está indo no meio do povo, fazendo participações, e Lula, ninguém sabe, ninguém viu. Desde que Lula, o homem do povo, ganhou, ninguém mais viu Lula no meio do povo. Nem deputados, nem senadores conseguem nem chegar perto do Lula. Até ministros de governo, um ano depois, vários ministros nunca conseguiram nem sentar com o Lula para ter um diálogo. Só para você ter uma noção. Então Lula aposta só na máquina pública e no dinheiro de emendas para conseguir
eleger ali seus candidatos em 2024. Mas vamos lá, dinheiro de fundão eleitoral, perdão, para eleger seus candidatos em 2024 e emendas também. Agora tem outro ponto que nós precisamos falar, da estratégia de Bolsonaro. Como eu disse, a estratégia de Bolsonaro é bico fechado até 2026 e só depois ele vai jogar a ficha em outra pessoa. Depois que ele fizer toda a estratégia construindo a estrutura em torno de seu nome. Igual Lula fez em 2018, que quase levou a Haddad, viu? A Haddad quase levou. Só que tem um outro ponto, o medo. Sim, medo. Medo de que todos os candidatos da direita sejam alcançados pela justiça, que hoje está 100% alinhada pelo lado petista. Então, se hoje o Bolsonaro falar, não, o meu candidato será o Tarcísio, esquece, Tarcísio vai se tornar inelegível, vão alcançá-lo. Ah, vai ser a Michelle, esquece. Por isso que eu acho, e aqui é só uma opinião, que a Michelle tem um potencial gigantesco, mas meio que o PL está sacrificando a Michelle, ou seja, está colocando ela bem no meio do fogo cruzado. Por que eu digo? Por exemplo, vai ter a questão da eleição no Paraná, né, caso o Moro perca o mandato, e eles estão deixando a Michelle Bolsonaro ali, sabe, meio que em stand-by, se der bobeira, ela se torna inelegível. Aí vai ser Bolsonaro e Michelle indicando um outro nome. Também tem essa possibilidade, porque até agora todo mundo aposta na possibilidade da Michelle vir como candidata à presidência. Mas, não sei, tô em dúvida aqui em relação a isso. Se eles estão colocando ela para receber o chumbo e outra pessoa surgir, ou se eles vão tentar desvincular e falar, não, ela só vai ser senadora. Senadora, eu sei que vocês não se incomodam tanto. O pior seria se ela viesse como presidente. Aí sim, a justiça, o Lula e a turma fica mais incomodada. É isso que eu vejo. E aí, hoje, domingão, o Bolsonaro continua fazendo campanha política. Olha só, o Bolsonaro fez uma participação com pessoas hoje em sua casa e, na verdade, em Angra, né? E falou, recebeu pessoas ali e falou sobre a questão da economia. Ouça só. Um rombo de quase 200 bilhões de reais. Essa conta quer pagar são vocês. Tenho contato com gente do Brasil todo. Vocês estão perdendo o poder aquisitivo. Não, mãos atadas. Ontem conversei com um cara aqui que tem um comércio lá no Alto da Serra das Araras ali. Vendia 20 carros por mês, está vendendo 5. Fui no Ceasa de Minas Gerais, sem querer, fui lá, passar a avenida, passei por lá. Sim. Eu perguntei como é que estava o fluxo de venda. Olha, está meio parecido com o ano passado. Eu perguntei, e a margem de lucro? Diminuiu. Os caras só estão vendendo porque são bens perecíveis, ao preço mais compatível, né? É praticamente sem lucro. Né? O mundo não perdoa, a economia não perdoa. É igual, desculpa aqui o termo, né? Um casamento. O cara está namorando, um fala pro outro, mora até embaixo da ponte contigo. É verdade, né? Mas quando a realidade chega, não é assim. Não é assim. Vamos ter problema enorme de quebra de safra esse ano, vários fatores. Entre eles, o homem do campo não acredita no governo, que o tempo todo ataca o homem do campo, é fascista. O MST voltou a funcionar, não tinha MST, praticamente não existiu o MST comigo. A violência diminuiu meu governo pela polícia de armas para o pessoal de bem. Ele acabou com isso. Armamento só para bandido. Nem CAC tira mais. Nem tira mais não. A política externa nossa está péssima. Ele não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Na verdade, o Hamas é aliado ao PT. Assim como as Farc da Colômbia o são. Eu vi reportagem, ele dava dinheiro, fornecia dinheiro, 20 bilhões. A escória se une para prosseguir no poder. Um ajuda o outro. Quando se emprestava lá atrás e voltou a se emprestar dinheiro agora para outros países, para fazer obras, países ditatoriais, na verdade, não é parte é para obra, a parte retorna para retroalimentar o poder político deles. Agora, qual o problema? Nós estamos no mesmo barco, pessoal. Se alguém, porventura, que votou no PT, pode ser que exista, tudo bem, pode ser que exista. Não dá para comparar, pode ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo. Não tem como dar certo.
Vamos lá. Eu trouxe esse discurso para a gente discutir alguns pontos. A direita veio e trouxe o discurso de que, olha, a perseguição política está acontecendo. Olha só, o autoritarismo voltou. Entenda, esse discurso alcança as pessoas que se preocupam com liberdade de expressão, que se preocupam em se politizar, que se preocupam efetivamente com política. Esse discurso não alcança a massa. Esse discurso não alcança o povo. Então, o que eu percebo? O discurso de Bolsonaro mudou. O discurso que ele fez agora é um discurso voltado naqueles pontos que eu falo para vocês que poderão ser o calcanhar de Aquiles do Lula. É a segurança pública, é a economia. Esses dois chegam facilmente até o cidadão médio, aquele que votou pela picanha e cervejinha. Vou dar um exemplo para vocês. Acabou de sair agora o aumento do salário mínimo para os aposentados que ficaram revoltados, para quem ganha mais de mínimo, porque foi o menor desde 2019. O aumento, se comparado, foi abaixo da inflação. E Lula prometeu trazer um aumento real. E isso é o que chega até as pessoas. Então, você tem que entender que a grande maioria das pessoas no Brasil não estão preocupados com ditadura, não estão preocupados com comunismo, não estão preocupados se Bolsonaro está inelegível por medidas fora da justiça, ou seja, uma violação ao Estado Democrático de Direito, não estão preocupados se aquelas pessoas do 8 de janeiro foram presas por causa do autoritarismo, essas pessoas não se manifestam politicamente, então não vai alcançá-las. Mas ora que o preço dos alimentos estourar, ora que a coisa apertar, é que acontece o que aconteceu, como em relação a Dilma Rousseff. Lembre-se, o governo não produz nada. O governo depende de quem produz. E aí o agro vai passar por momentos muito, mas muito difíceis. Não quero me estender no vídeo, vou tentar ser rápido, mas dá uma olhada nisso aqui. Bruno Perini, tá? Ele fez alguns comentários aqui que eu assino embaixo. O agronegócio, grande motor de crescimento do nosso PIB, ao longo dos últimos anos, corre o risco de passar por uma quebra de safra de proporções históricas. Altas temperaturas e falta de chuva podem causar perdas significativas na produção de soja de certas regiões. Tem mais. Se o impulso do campo, somado a fatores como o arrefecimento da atividade econômica global para 2024, as estimativas são de um crescimento do PIB inferiores aos anteriores. E aí ele está citando matérias, ó. Com o pé no freio, o crescimento da economia deve cair. Ele está citando todas as matérias. E aí aqui ele cita, 50% da produção de soja do Mato Grosso corre risco de quebra por El Ninho. No Tocantins, El Ninho prejudica a agropecuária e leva municípios à situação de emergência. O que está acontecendo? Tem um monte de gente comemorando, a carne está mais barata, está começando a ficar mais barato, o povo está comprando carne. Beleza, entendo o seguinte, a partir do momento que eu não tenho comprador com capacidade de pagar aquele preço que o mercado exige, o produtor ele põe o pé no freio. Ele fala, pô, eu estou produzindo a minha carne para vender a 60 o quilo, porque a mão de obra é cara, a gasolina está cara, tudo caro. Eu consigo vender para ter lucro a 60 o quilo. O comprador não consegue pagar 60 o quilo para ter lucro, ele consegue pagar 50. Então a minha margem de lucro, que era de 20%, cai para menos de 6%. Então eu não vou mais produzir. E aí o que acontece? Ele vende mais barato, é o que nós estamos passando agora, porque o consumidor não tem poder de compra. Para não perder, é produto perecível. Ou ele vende mesmo com a margem de lucro baixa, ou ele perde antes de vender com a margem de lucro baixa. O problema é que eu vou vender mais barato, mas não vou produzir mais não. E aí uma hora esse estoque vai acabar. E a hora que acabar, quem tem vale ouro. Entendeu? E aí eu vou vender do preço que quiser. Porque aí só quem tem poder de compra que vai comprar. Não vai ter muita demanda no mercado, não vai ter muita oferta no mercado. É o que está acontecendo no Brasil. Então, olha, esse ano vai ser um ano de difíceis condições na economia, tá? E aí são fatores externos, são várias questões que estão acontecendo e vai alcançar o Brasil. Então,
Vocês vão ver a partir de agora mais o discurso econômico, o discurso da segurança pública, muito mais isso por parte da direita, para mostrar o governo Lula do que o discurso do autoritarismo, da perseguição. Esse discurso vai perder a força ao longo desse ano, principalmente durante as campanhas municipais. Pelo menos é meu ponto de vista, tá bom? Deixa um comentário se gostou, fala aí, se não gostou, pode fazer a crítica também, tá bom? Grande abraço e até o próximo editorial.